Vou fazer uma palestra hoje sobre o medo. Normalmente, o que é o medo? Medo, ele, digamos assim, o medo não existe. O medo não existe. O que existe é o medo do medo. O que é o medo do medo? As pessoas têm medo delas mesmas, por exemplo. Medo de si próprio. Por não conhecer a si próprio, então você tem medo. Medo do quê? Medo do desconhecido. Então o medo teria que ser medo trocado em nome. Medo teria que ser desconhecido. Porque na verdade você está com medo de... Você não tem medo de objeto. Você tem medo de coisas subjetivas. E o que é subjetivo? Subjetivo é o que tu pensa. Então na verdade você tem medo do medo. Medo do que pode acontecer. Veja bem, medo do que pode acontecer. Aí tem tem pessoas que dizem assim, diz que o medo é bom. Você já viu uma coisa, o ruim ser bom? É bonito ser feio? Isso não existe. Ruim ser bom, bonito ser feio, não existe. Isso é quando o cara não tem, talvez, acho que ele não entendeu bem que é bonito ser feio, não existe. Medo bom não existe. Se fosse bom não seria medo, seria coragem. E coragem também, coragem é o oposto do medo. Para você ter coragem, você tem que ter coragem a respeito de alguma coisa. Significa que você não conheceu que o medo não existe e que a coragem também não existe. Como você vai ter coragem se você tem medo? Você não tem, você tem que compreender que o medo é você mesmo. Então você está com medo de você mesmo. Você está com medo do que tu está sentindo, do que tu está pensando, das coisas que podem acontecer. Podem acontecer, mas nunca acontecem. Então, na verdade, para você acabar com a coisa que não existe, você tem que fazer o quê? Nada. Fazer o quê? Nada. Não sentir. Quando você está pensando em alguma coisa que não seja a coisa que você tem medo, você vê que você não está com medo. Então, o medo não existe. O que existe é uma coisa... O que existe, ele é verdadeiro. E o que é verdadeiro é eterno. Uma coisa que varia. Ora sim, ora não, isso não existe. Isso é fantasia. Se chama medo. Medo de uma coisa que nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Porque o que aconteceu você já conhece. Aí não é medo, é uma memória de uma coisa que aconteceu. E o que está para acontecer você também não é desconhecido. Então não existe também. Então na verdade não existe medo. O que existe é o desconhecido, que seria o amanhã. Como o amanhã não aconteceu ainda e quando acontecer é agora, só existe agora. Se você observar bem o agora, que agora você não está com medo, e na hora que você sentir medo, você vai ver que medo é uma fantasia. Agora você está pensando em alguma coisa que não existe. Por exemplo, a única coisa que existe, você não precisa pensar nela. É o que está acontecendo no momento, o que você está tocando, o que você está olhando, isso. E ainda assim, existe porque o teu cérebro é codificado para ver aquilo como se existisse. Porque na verdade, eu estou olhando para a minha águia. A minha águia é uma codificação, porque se tivesse outro nome, seria outro nome, seria outra coisa. Mas o meu cérebro foi codificado para ver como uma águia. A minha mão foi codificada para chamar de mão. Por isso que, então a minha mão também não existe. Na verdade, nada existe. O que existe são coisas reais, coisas que você está sentindo agora. E o medo é uma coisa que você está sentindo que vai acontecer. Então o nome dele é desconhecido. E desconhecido não existe. Tu entendeu? Dê um joinha aí e reflita e assista de novo essa palestra para você entender o funcionamento de que o medo é uma coisa que não existe. O medo é desconhecido. Você está, na verdade, com medo de ter medo. Então você não pode ter medo de ter medo. E para você não ter medo de ter medo, você tem que saber que ele não existe. Não trocar de nome. Trocar de nome para coragem. Coragem é uma fantasia, é o oposto. Então você não tem nem coragem nem medo. Você não tem nada. O que você tem é você mesmo. Se você achar que você é medo, você tem medo. Se você achar que você é coragem. Então na verdade nada existe. Tudo é criação. Tudo é fantasia, tudo é coisas que colocaram na tua cabeça e você acreditou. Entendeu? Não existe nada, não existe medo.
quando você tiver com medo, você faça aquilo que falaram que é medo. Haja e você acaba com o medo. Por quê? Porque não existe, então não tem como acabar. A maneira de dizer acaba. Acabar com o quê? Acabar com o que não existe? Só existe o agora. O agora, digamos assim, o agora é eterno. Eternamente agora. E agora você não está com medo. Ou tá? Se você está com medo, você está olhando para uma coisa que não existe. Olha para o que existe, que é o que tu está olhando agora. Ok? Dê um joinha aí. Reveja essa palestra e tente religar tudo que eu falei. Você vai perceber que o medo é medo do que não existe. Medo do medo. E como você vai ter medo de uma coisa que não existe? Ok? Dê um joinha. Obrigado.